bem-vindos ao lado nascente do PLL. É verdade, nos setores, ali fica nascente, ali poente, norte, sul. Estamos aqui agora nesta ponte, vocês já perceberam que aqui faz muito barulho, não é? Então, queria-vos apresentar este bocadinho. Venham comigo, aqui deste lado, do vosso lado direito, podem ver, temos aqui duas espetaculares estufas, ainda há uma terceira ali que também nos acolhe aqui no PLL. Mas estas duas, podem ver que tem luz acesa lá dentro. Fazem parte de investigação da faculdade. O que nós fazemos para aproveitar, se repararem, elas têm ventilação própria, neutral, mas têm umas condutas, quer nesta estufa, quer na outra lá ao fundo, como podem ver, onde basicamente é o sistema de recolha das águas pluviais. E neste caso nós usurpámos para ter outras utilidades. Se repararem, temos dois deste lado, contentores facilitados pela Câmara Municipal de Lisboa, contentores do lixo, e outros dois lá ao fundo. Agora vocês são dois, são um, já vamos ver. Se repararem, nós conseguimos armazenar a água pluvial que serve múltiplos usos. Nós podemos usar para regar, naturalmente, e agora até mais recentemente, graças ao Ivo, trouxe umas larvas de salamandra que se desenvolveram dentro daqueles depósitos que depois transplantámos para a nossa charca, para o nosso viveiro, para a nossa ilha de biodiversidade, para a nossa flora e fauna. Ok? Então vamos passar a observar cada um destes elementos. Convido-vos a isso, venham connosco. Então, chegamos agora à charca. Pergunta-se, então e quais são as funções desta charca? Não é? Esta charca, quando foi desenhada, o objetivo era ter vários nichos diferentes ao longo do PLL. E este era mais um nicho que se queria instalar no PLL. Na altura, quis criar esta ilha de biodiversidade com a paisagem aquática. E dentro da paisagem aquática fazia-nos sentido, e então ainda mais ao princípio, de desenhar, quando temos aqueles episódios com muita pluviosidade, onde os solos já estão encharcados ou facilmente são quantidades bíblicas, episódios que acontecem muito esporadicamente, mas quando acontecem e parece que cada vez são mais frequentes, têm enormes impactos no território. Não sei se sabem, eu também não sabia, mas partilho convosco que a esmagadora maioria das perdas de solo acontece exatamente nestes episódios de cheias, onde as cheias arrastam o solo que está mais solto, mais à superfície, também é o mais produtivo, que leva muitos anos a construir. Então só nos parecia funcionalmente integrado se isto fizesse parte de uma paisagem aquática com outros elementos integrados. Então, atrás de vocês, atrás do que estamos agora a ver, à vossa frente ao lago, atrás de vocês, este lago transborda para uma rede essa que chamamos swales ou canais de drenagem. Este estrangeirismo de swale basicamente quer mimetizar uma poça, porque, long story short, observando os padrões da natureza, o que nós nos apercebemos é, depois de um episódio de chuva, aonde é que a água se acumula? Bem, idealmente ela acumula-se no solo, não é? Essa é a primeira regra. É onde nós queremos que ela esteja, o reservatório número 1. Mas quando ela escorre pela superfície e vai dar muito rápido às linhas de água, depois vão dar aos mares, deixa de ter grande utilidade na paisagem, pelo menos continental, muito rápido vai parar aos oceanos, neste ciclo hidrológico. Portanto, o que nós queremos é convidar que a água que precipita na nossa paisagem, no nosso território, passe o maior tempo possível no nosso território, no seu caminho até às linhas de água e até ao mar, dentro do ciclo hidrológico. Daí usarmos os swales, porque uma vez mais estão inspirados numa referência que quando chove a água ou infiltra-se no solo ou acumula-se em depressões à superfície, que as crianças adoram se apinhar, e alguns adultos, que nós chamamos poças, no norte poças, e depois dependendo dos bolsos, charcas, lagos, reservatórios, tudo. É tudo uma poça muito grande. Quanto maior for a poça, mais complicado é o nome. Então, a pocinha mais pequena
é onde nós vemos que a água teve dificuldade em percolar no solo, atravessar os vários horizontes no solo e acumulou-se. Portanto, ela vai se perder de duas maneiras. Primeiro por evaporação, que se perde sempre a atmosfera, mas diz o padrão e a Bíblia, Designer's Manual, que geralmente em 48 horas esta poça de água desaparece, sendo que a maior parte dessa água percolou para o solo, infiltrou-se no solo. Isto é ótimo porque é onde nós queremos a água. Então, quando temos muita, em vez de ela facilmente, uma vez que os solos são saturados, escorrerem em direção às linhas de água dentro destas bacias hidrográficas que depois vão dar aos rios e aos mares, nós queremos que passe mais tempo, então convidamos e desenhamos no nosso território poças. Ora, diz o bom senso que para fazermos poças, e se elas forem idealmente o mais longas possíveis, então, olhando para o nosso território, para a nossa topografia, então parece-nos óbvio que esta poça tem que ser o mais nivelada possível, porque senão do que é que serve termos um buraco quando a água está toda de um lado? Não é? Nós queremos é que a água percule toda a extensão desta vala, né, desta depressão no solo, e estamos a convidar que a água aí infiltre perpendicularmente às linhas isométricas ou às curvas de nível. E é assim que nós queremos carregar o solo com água. Portanto, é muito importante que os swells sejam feitos relativamente obedecendo à topografia do território. É como se quiséssemos fazer uma banheira muito comprida. Nós há muito tempo que lidamos com água desta maneira. Por exemplo, na Madeira, eles têm as famosas levadas, que no fundo são longos percursos, canais de água que entram pelas montanhas adentro ao longo dos cursos de água, porque nestas paisagens hidrográficas, né, nas montanhas, temos vários episódios onde a água aflora à superfície ou pequenas cascatas e nós vamos recolhendo toda essa água para dentro desta vala e conduzindo isto até aos nossos campos depois para irrigar, que muitas vezes estão muito longe destas zonas e fontes de água. Portanto, é muito importante cumprir um declive ou esta inclinação do swale ou desta vala para conduzir a água muito suave, porque como sabem a água canalizada facilmente ganha muita velocidade e tem muitos impactos. Observemos outra vez o exemplo da Madeira com os fenómenos de alterações climáticas, né, onde meteorologicamente temos muita água, fruto do aumento da temperatura e do aumento do vapor de água dissolvido no ar agora mais quente, depois temos precipitações muito intensas, muito concentradas no tempo, onde temos às vezes precipitações de 2, 3, 4, 6 meses e às vezes bastante mais, em muito pouco tempo. Então é natural que fica tudo exacerbado com água e vemos o impacto disso mesmo das ribeiras, a velocidade que estes fluxos de águas conseguem atingir. Nós não queremos nada disso, queremos o contrário disso. Nós queremos, outro exemplo da Madeira, a famosa levada que falávamos há pouco. Portanto, o território que se estende para trás é o nosso swell. E este swell, como é uma depressão, é ótimo para acumular matérias orgânicas, plantas que rapidamente crescem, e temos aqui um elemento com múltiplas funções, como tantas vezes falamos em permacultura, não é? Temos um swell, que é um acesso, que é um caminho, que está a trabalhar para ajudar na condução da água, nestes episódios então mais extremos ainda mais, mas ao mesmo tempo ajudar a fazer de compostor. Até nós, ao percorrermos este caminho, estamos a ajudar nesses episódios de degradação e maceração desta matéria orgânica. Enquanto somos convidados a olhar para a charca uma vez mais pelas nossas rãs. Portanto, a pedido da rã, podemos ver que já transborda o lago. Estamos artificialmente a fazer isto com uma mangueira lá atrás. Mas, quando isto acontece naturalmente, o que estamos a ver é uma comunicação de funções, uma interligação de funções entre o reservatório de água e a água neste território, com outras funções que já vemos, quer de composição, quer de compostagem, quer acessos, quer paisagem aquática. Incrível! Estamos no lago, espetacular. Como podem ver, é um lago pouco profundo, vocês têm hipótese, mas isto mal me dá pelo joelho, portanto 2,5 metros, são não era grande, não. Bem, 50 cm de profundidade. Podem ver facilmente que a cobertura do fundo é um leito rochoso, como podem ver. Temos cascalho.
A água está relativamente limpa, está bastante limpa, e o Ivo já vos mostrou seguramente todas estas espécies. E muitas delas são incríveis e novas para mim, eu não as conhecia. Mas o papel muito importante que este lago foi desenhado para cumprir neste exercício de design, que é o PLL, é os lagos pouco profundos, tradicionalmente, e no desenvolvimento natural dos lagos, tendem a eutrofizar. À medida que eles são mais pequenos, todo o metabolismo do lago é mais rápido, então facilmente ficam cheios de algas e de lodo. E esse era o objetivo. O objetivo era desenhar um lago que tentasse manter a água o mais limpa possível, sendo que o seu estado trófico, que é um palavrão para dizer basicamente a saúde do lago, quão saudável é essa água, nós sabíamos que, dadas as circunstâncias, análise de elementos aqui à volta, ele facilmente seria um lago meso-eutrófico, ou seja, meio limpinho, até não tão limpo quanto isso. Trófico, basicamente, é uma definição da quantidade de energia disponível dentro do ecossistema. E neste caso, nestes ecossistemas aquáticos pouco profundos do clima mediterrâneo, que são os ecossistemas, são os nichos que mais solo produzem. Humus, matéria orgânica. A ver em solos, aquela camadinha preta por cima, aquilo é a deposição e a decomposição de muita matéria orgânica que se acumula geração após geração. E os lagos, mais do que qualquer outro ecossistema, florestas tropicais, o que for, é o ecossistema mais produtivo, que mais matéria orgânica acumula no fundo. Isto porque não é apenas uma camada de solo. Temos toda uma coluna de água, onde a água, plantas e algas podem crescer. Então é como se fosse um supermercado com múltiplas prateleiras, onde várias atividades estão a acontecer, várias trocas de energia, vários processos metabólicos, vários nichos, que são plataformas para diversidade acontecer. Então nos lagos pouco profundos do clima mediterrâneo é onde mais lodo se acumula. E nós, estudando à nossa volta e por cima de nós, este banho de sombra que temos, estou a ver um camarão, vamos ver onde era aquele camarão, bem, debaixo deste banho de sombra que temos, que é graças a este choco que temos, a verdade é que também é graças a ele que, quando estas folhas todas caírem, muitas delas vão cair aqui dentro do nosso reservatório, contribuindo para mais matéria orgânica. Isto faz com que este sistema seja muito, muito dinâmico e que facilmente acumula o famoso lodo. Pergunto a vocês, então porquê é que estamos a ver tão bem o substrato rochoso lá bem no fundo do lago? Excelente pergunta. Sabem que para sermos bons permacultores temos que treinar a observação. Então, porquê é que está tão limpinho? Bem, duas respostas. A primeira passa por, bem, se o sistema estiver equilibrado, vamos estar a produzir uma quantidade de matéria orgânica, e o sistema estará a tender para o natural, e já sabemos que se nós não tivermos o devido cuidado ao acompanharmos isto, não podemos esperar milagres, porque esta evolução do estado trófico do lago só significa pior qualidade da água. Então, incapaz de manter os mesmos parâmetros de diversidade. Então o que temos que fazer é temos que retirar, quanto possível, essa acumulação natural, o famoso lodo do fundo. Então, uma razão é um sistema dinâmico e ativo que permita um equilíbrio e uma saúde do lago. O outro é, isto não dura para sempre, nem há milagres, temos que fazer manutenção, especialmente nestes que foram desenhados exatamente para isso, dos climas mediterrâneos pouco profundos. Então, porquê é que deveríamos querer ter um lago pouco profundo aqui e com tendência a ser eutrófico? Bem, a tendência aqui, nós não queríamos mudar a paisagem à nossa volta, tínhamos que lidar com esta realidade. E o que queríamos era criar uma oportunidade onde solo, matéria orgânica era produzida e depois, através da paisagem aquática, distribuída ao longo do território, seguindo o caminho que vimos há pouco para os swales. E assim estaríamos a transferir todo um acumular de energia que aconteceu aqui, energia metabólica, matéria orgânica, e fazê-la seguir o caminho através da água, né, nos seus lixiviados, e ser útil aos outros elementos dos outros serviços que estamos aqui a desenhar também no ecossistema. Por isso é que com isto conseguimos
ter ecossistemas mais produtivos, porque aqueles estão a beneficiar do que está a acontecer aqui, ou que aconteceu aqui. E nós fazemos todos os anos, em março, e este ano não foi exceção, apesar das condições de Covid, 2 pessoas fizeram a manutenção deste lago, 2 a 3 pessoas. O grande bem-aja para eles, e têm sido vários ao longo dos anos. O grande Ivo, o grande Júlio, o grande Tó também, está aqui connosco também. Já vários participaram nesta limpeza. Então esta limpeza é essencialmente o quê? Temos aqui uma bomba, aquelas submersíveis de águas sujas, e o que basicamente fazemos é tentamos retirar o máximo possível de lodo, que essa bomba retira o máximo possível, e nós basicamente distribuímos solo fértil, fertilidade, nos ecossistemas aqui à volta. Portanto, as plantas à volta do lago têm esta vitalidade porque também elas beneficiam desta transferência de matéria orgânica e humus que é acumulada e produzida aqui. E até onde essa bomba chegar, conseguimos distribuir aqui à volta. E com isso mantemos a água limpa, com isso distribuímos e unificamos um bocadinho os contextos terrestres e aquáticos e mostramos o quão íntima é a ligação entre ambos. A lavagem aquática não tem só os limites do lago. E há mais lagos aqui que vamos ver já a seguir. Estamos quase a testemunhar a passagem de água através deste magnífico obstáculo. É um obstáculo intransponível para todo este espelho de água que se encontra por trás desta barreira física. Aqui por trás está um esplendoroso reservatório de água enorme, espetacular, que está quase a transbordar pelo seu limite. Outra vez, aqui estamos nós a ver. Nos próximos instantes, aí está, quebrou-se a tensão superficial da água. Senhoras e senhores, estamos a testemunhar a circulação de água nesta paisagem espetacular e ao mesmo tempo estamos a ver estas pequenas partículas. Ao mesmo tempo que vemos aqui a água deslocar-se no substrato rochoso, não é? Para a relação da água, vemos que agora a água, a superfície, arrasta pequenas, neste caso até são, vão ver estas plantinhas pequeninas, estas verdes, estas são as lêminas. O Ivo deve-vos ter falado muito delas, elas são ótimas para nitrificar lagos ou pequenas bolsas de água. E como podem ver, facilmente alguns elementos são arrastados pela superfície. Estamos aqui a ver o início de uma pequena barragem a construir-se aqui. Ah não! Caiu outra vez! E cada vez mais rápido. O que está a acontecer, senhoras e senhores, é que estamos a assistir à transferência e circulação de energia de um ecossistema para outro ecossistema. Seguramente vão-vos falar da paisagem aquática e dos swales, de como este lugar foi desenhado para armazenar, capturar energia e água. Bem-vindos a este setor norte da nossa charca. Aqui temos um sítio mais privado, mais enclausurado, apesar de, como já devem ter reparado, temos muito ruído perturbador da segunda circular. Portanto, grande parte do nosso design passa por 2 estratégias paralelas. A primeira, tentar fazer uma parede verde para não estarmos constantemente a ser recordados que estamos em frente à segunda circular, visualmente. E a outra, bastante mais difícil, é desenhar ferramentas que, no fundo, sirvam de filtro, de barreira sonora a esta poluição sonora que vem da segunda circular. Já devem ter reparado que cada vez fica mais alto, vem por ondas. E então, felizmente aqui atrás, temos algo bastante mais tranquilo, bastante mais sereno. Este banco convida a sentar, a contemplar, e daqui vocês depois vão ver que temos um cenário que mistura estas necessidades com a solução ecológica, com outros elementos, com outras funções, e já a seguir vamos ver mais. Ora bem, já aqui ao lado do nosso banquinho, o banquinho da contemplação, temos aqui uma arca do tesouro com uma mega aranha, mas esta é até pequenina, com uma que está lá dentro que vou-vos já apresentar. Atrás desta inconspícua caixa, que parece um banco,
temos uma janela para dentro do Sol. A intenção aqui era tentarmos representar e conseguir ver um solo em perfil, tentarmos ver as várias raízes, este ecossistema que nos escapa por estar debaixo dos nossos pés e que dificilmente temos dificuldade, ou que muito dificilmente conseguimos propriamente identificar e conceber. Portanto, deixem-nos convidar a este mundo do Sol. Aqui estamos nós. Como podem ver, nem todo o solo se apresenta com aquela espetacular configuração ali em baixo, tão colorida. E isto porque já devem ter percebido, como um pouco a imagem de tudo o que fazemos aqui, cada elemento deve ter múltiplas funções. A verdade é que este elemento também ela tem múltiplas funções, sendo que a primeira e mais importante é o solo, que falávamos há pouco, mas aproveitou-se para fazer uma caixa do tempo. Então, tentar fazer uma retrospectiva do que em tão pouco tempo se evoluiu. Aqueles são os meus brinquedos de criança, há uma disquete daquelas de 3,14 polegadas, já ninguém sabe o que é isso. Temos o meu primeiro telemóvel, carros e brinquedos, há um Opinel ali também, portanto, múltiplas funções. Agora deixem-nos convidar a ir ver mais de perto o registro de Sol. Então, estamos a ver aqui a nossa janela, não é? Então, como podem ver, temos aqui um perfil de Sol. Vocês daí imagino que veem umas coisas, uns reflexos. Pá, mas eu juro-vos, há aqui terra, estão aqui umas raízes. Epá, isto vê-se bem de perto. Espera aí. Ora bem. Então, já assim muito rápido, vocês conseguem ver. Estão a ver aqui estes pontinhos brancos. Bem, conseguimos ver aqui raízes, facilmente raízes, e até podemos ver, sabem que padrão é este? Este padrão das raízes, o padrão dendrítico, exatamente, né? Vem das dendrites, ramificações, né? Abrir as ramificações. Se repararem, temos aqui uns pontinhos brancos. Estes pontinhos brancos são micorrizas a fazer consociações com estas raízes, e se tiverem atenção ao detalhe, vamos ver que, espero que o reflexo ajude e não chateie muito, mas conseguem ver uns contrastes de cores, uns mais escuros, outras mais claras. Estas mais escuras é porque tivemos a regar, é o efeito da água a umedecer o solo, portanto está mais clarinho, ainda não teve água suficiente para ficar da cor do mais escuro. E como podem ver, vemos aqui vários canais de raízes, até, não sei se conseguem ver aqui, temos aqui umas câmaras, onde frequentemente vemos minhocas e até bichinhos da conta, acompanhadas também por algumas raízes, e vamos vendo mais, reparem, e se temos atenção ao detalhe, até podemos falar aqui de solos um bocado. Aqui podemos ver uma câmara, né? Até temos ali um princípio de alguma seda, talvez um casulo, e rapidamente nós percebemos aqui que o solo é claramente físico, não é? Nós andamos em cima dele, os prédios são feitos em cima dele. Podemos assim perceber que o solo, um truque de magia, agora com duas mãos. Então, o solo é constituído basicamente por três coisas. São as três fases: sólida, líquida e gasosa. A fase sólida é aquela que nós podemos agarrar, mexer, é o que estamos aqui a ver, a parte mais material do solo. A fase líquida é depois de regar e ela percolar, aquela que fica agarrada ao solo, que nós depois esprememos um bocado de solo, fica assim uma gotinha na pontinha, essa é a fase líquida do solo, é que o solo pode absorver. E a fase gasosa é mais fácil de perceber quando olhamos para vasos. Quantos de nós já não matámos vasos por excesso de água? Então, vasos, as plantas, não matámos os vasos, mas ao regar os vasos, nós frequentemente vemos umas bolinhas, são bolinhas de ar a vir dentro do vaso. O que é que está a acontecer? A água está a percolar pelo solo e está a retirar o ar, porque as raízes também precisam de respirar ar, tal como nós. Então o solo tem essa fase gasosa, que são os gases que entram dentro do solo, e quando regamos, a água passa a ocupar uma grande maioria desses espaços abertos, desse ar, removendo o acesso do oxigênio às raízes das plantas. E por isso é que tantas vezes, em criança e muitas vezes até já adulto,
Matei muitas plantas por regar demasiado, era amor com fartura na forma de água. E elas na prática, sem terem ar para respirar, nas raízes, morriam. E se calhar já a seguir podíamos mostrar, tentar ver esse exercício. Vamos tentar pôr aqui água e tentar ver este exercício da percolação da água através do solo. Querem ver isso? Sr. Diretor, podemos fazer isto? Bem, nós tivemos informações que vem agora, está a acontecer um grande temporal. Como podem ver, nós estamos a ver a água a encher de baixo para cima todos os espacinhos de ar que são ocupados pela fase gasosa. Se conseguimos ver aqui, apesar de ser isto tudo transparente, isto é tudo água lá dentro. Podemos ver aqui a coluna de água, o limite, a superfície da água a subir, porque os solos, né, a água percula e eles começam a encher de baixo para cima, né, tal como enchemos um copo de água. É exatamente a mesma coisa. E se olharem aqui mais para baixo, conseguimos ver o efeito que as raízes fazem ao conduzir a água, e a água ajuda as raízes a percorrer o seu caminho pelo solo. Aqui à direita, vou pedir aqui ajuda ao realizador. Estão a ver? Vejam bem lá dentro. Aqui vemos bem o efeito, porque vemos ar e água a dançar pelo solo. Todos os outros poros vão estando ocupados com água. Olha aqui, vemos aqui mais à frente, vemos o mesmo fenómeno. E à medida que caminhamos para este lado, vemos como a água percula no solo. Reparem como aqui já está saturado, aqui em cima ainda não está cheio, mas aqui já está, não se vê muito bem porque a água é perfeitamente limpinha, perfeitamente transparente, mas está. E se repararem aqui mais em baixo, temos aqui também um conjunto de uma reserva, uma bolsa de ar, escavada muitas vezes por raízes e por animais, e podemos ver aqui a água a dançar meandricamente ao longo da percolação. E aqui ainda mais fantástico, vejam bem aqui. Isto é o ar dentro do solo. Estamos a ver isto, senhoras e senhores, através do nosso acrílico. O nosso acrílico deixa-nos vislumbrar. Vamos acompanhar estas bolinhas de ar que a água está a arrastar em profundidade ao longo dos horizontes, até se acumularem em aquíferos, como podemos ver aqui em baixo. Temos uma acumulação de água cá em baixo. Vou pedir aqui ao nosso realizador, eu sei que é difícil porque está a explodir água, mas podem ver que temos um telemóvel submergido. É oficial, está submergido o telemóvel. Realizador, podemos ver aqui um plano das raízes, deste lado. Aqui atrás, já a seguir vai aparecer no vosso plano, por trás, esta mancha branca é um fóssil de ouriço do mar, pelo menos uma das partes. E então, como está encostado ao acrílico e ele não é perfeitamente plano como a superfície do acrílico, cria umas bolsas de ar onde muitas vezes encontramos lesmas que migram ao longo do solo para encontrar as zonas mais úmidas, para fugir ao stress hídrico cá de cima, à dessecação, muitas vezes sazonal, como sabem, no clima mediterrâneo. E as raízes aqui, o papel que elas têm de ajudar a comunicar entre o céu e a terra, neste ecótono que é a biosfera, esta camadinha de vida à superfície do planeta. Pois é, magnífico é o PLL. Agora vamos ver aquele outro lado. Já vimos o nosso esplendoroso lago lá atrás, já vimos a nossa janela de sol. Vamos ver este lado. Aqui temos um outro lago de paisagem aquática e dentro desta bacia hidrográfica não comunica com aquele, nem comunica com o nosso sistema de swales que o Manel já teve a amabilidade de explicar completamente. Então, dentro do nosso sistema de circulação de água de água pluvial no PLL, temos este lado da bacia hidrográfica que não comunica com aquele. Portanto, a pergunta é qual é que é a fonte de água para aquele lado? E, na verdade, é mais uma reutilização de recursos hídricos. Atrás de nós, se acompanharem, vou ver aqui os bambus, atrás de nós temos a segunda estufa e um bocado o exemplo que estávamos a falar ainda há bocado da fuga de água pluvial, está bem aqui. Atrás desta estufa existe um grande lavatório que se usa para lavar e fazer a manutenção do espaço interior, dos solos, dos vasos. E essa água escorre e não era recolhida. Há aqui uma caixa
por baixo de nós, e esta água era apenas conduzida até à margem daquele pavimento lá à frente e perdia-se no pavimento até à próxima sarjeta. A intervenção aqui foi, ok, vamos aproveitar e reutilizar esta água, que já foi usada uma vez, e antes dela seguir para o pavimento, para a sua sarjeta, tem outros serviços para o ecossistema que pode ser útil, quer interagindo com sol e água, criando paisagens aquáticas, como ao mesmo tempo cria mais um elemento disponível para esta ilha de biodiversidade que temos aqui. Portanto, esta reutilização de recursos permite-nos desenhar este nicho que, até ser contra a transição, já temos as pipas lá dentro. Temos uma excelente cobertura, já temos muita sombra dentro do charco e antes não tínhamos. Isto é perfeito para as condições que nós temos de manter a qualidade ecológica da água. Este é outro bom exemplo de que outro recurso, a água, não sendo utilizado, vai ser desperdiçado diretamente para a sarjeta, agora podemos reaproveitá-lo e dar outro contexto. E as nossas rãs circulam entre estes dois. Bem-vindos à PLN.